Oi, gente. Esse painel aqui vai ser um painel muito interessante, porque a gente vai trabalhar o tema dos direitos de autor nessa era da internet imersiva, desse mundo que a gente está vivendo, do metaverso, dos NFTs, que é um mundo muito desafiador, que abre muitas oportunidades, tem seus riscos e que vale a pena a gente conhecer com mais profundidade. E para isso a gente vai ter um painel com pessoas que entendem desse assunto verdadeiramente. O tema dos direitos de autor nas indústrias criativas é um tema muito importante. A gente convidou a Organização Mundial da Propriedade Intelectual para participar desse evento e contar um pouco para a gente de a quantas anda esse assunto no mundo frente às novas tecnologias. A gente agora tem o blockchain, tem o NFT, tem uma possibilidade grande de rastreamento do que acontece com as obras de arte, com tudo que é criação, e, ao mesmo tempo, a gente tem também uma facilidade muito maior de cópia, de pirataria. Então, é um mundo onde você tem, ao mesmo tempo, mais oportunidades e mais riscos. Para tratar desse assunto conosco, a gente vai primeiro, hoje, fazer um painel, ouvir o representante da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que é o Rafael Vasques, que trabalha na OMP, na Suíça, e ele é da Coordenação de Direitos de Autor da Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Ele é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre em Propriedade Intelectual e Sociedade da Informação pela Universidade de Alicante, na Espanha. Além de advogar na área de propriedade intelectual, ele também atua em diversas organizações internacionais ligadas ao tema. Rafael faz parte hoje da coordenação da Divisão de Direitos de Autor, o setor de direitos de autor e indústrias criativas da Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Tá? Por favor, vamos ter então agora o Rafael. Bom, vamos então ouvir o Rafael Vasques, que vai falar para a gente um pouquinho da visão que a Divisão de Direitos Autorais da OMP tem sobre esse assunto tão movimentado que são os direitos de autor nesse momento. Por favor, Rafael. Obrigado, Jorge. É um prazer poder falar um pouco sobre inovação, esse tema que é tão importante, não apenas para os criadores, mas também como o país e para o desenvolvimento econômico. E eu acho que um aspecto que é interessante de mencionar é que essas duas expressões, inovação e indústria criativa, geralmente não são discutidas juntas. A gente vai ver que quando a gente fala de inovação e os dados e a pesquisa relacionada à inovação, muito dificilmente levam em conta ou medem a indústria criativa. E a gente vai ver um pouco por que isso acontece e como é que a gente pode trazer a inovação para dentro da indústria criativa para também beneficiar esse sem número de aspectos que a inovação pode trazer para as diferentes indústrias, e a indústria criativa não é uma exceção disso. Em alguns estudos e algumas análises, por exemplo, no Reino Unido, onde a indústria criativa é tida como um elemento bastante importante da economia, já foi indicado que a indústria criativa é potencialmente um dos setores mais inovadores da economia, muito embora talvez não seja aquele que a gente pense quando a gente discute inovação. E a questão principal é que essa inovação, essas grandes transformações que a indústria criativa traz ou começa, geralmente elas são de difícil captação, são de difícil identificação e estudo. Isso porque faltaria dados empíricos para demonstrar essa inovação na indústria criativa. Mas, falando de inovação, por que a inovação é tão importante? Por que todos os países consideram a inovação como futuro econômico e um dos grandes objetivos dos países hoje em dia? Bom, não só a inovação traz um grande benefício econômico para as empresas, do ponto de vista de vantagem mercadológica, vantagem do mercado em si, como a inovação está incluída nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU e, em particular, na Agenda 2030, né? O próprio Objetivo de Desenvolvimento número 9, que relaciona com a indústria, inovação e infraestrutura, possui uma meta 9.5 que reflete um pouco essa visão da inovação, que recomenda o aumento do gasto em pesquisa e desenvolvimento, essa proporção com o produto interno bruto, e o aumento do número de pesquisadores por milhão de habitantes, né? Então, a inovação é, obviamente, o fruto de um investimento em pesquisa, em desenvolvimento e recurso humano para relacionar com
esse desenvolvimento, essas inovações que podem ser trazidas. E também a inovação é um elemento muito relevante para o IGI, que nada mais é do que o Índice Global de Inovação da OMP, né? Aqui é uma foto da OMP para indicar. E o Índice de Inovação Global é uma forma de medir as economias, medir os mercados, com base em um grande número de fatores considerados relevantes para medir essa inovação. Um dos fatores que mede essa inovação são os produtos criativos, creative outputs. E aqui eu coloco o resultado do Brasil no Índice Global de Inovação em 2023, né? Índice esse que está disponível na página da OMP. Então, entre as contribuições da indústria criativa, por exemplo, para a posição do Brasil no Índice Global de Inovação, que é o primeiro país da América Latina em termos de ranking, nós temos número de exportação de produtos culturais e criativos, números de filmes nacionais, por exemplo, que é um produto que o Brasil tradicionalmente possui um bom ranking, o marketing de entretenimento e mídia e produtos exportados, produtos criativos exportados. Então, a indústria criativa já é uma indicação nessa forma de medir a inovação da OMP, que é um ranking bastante bem considerado, ele sim leva em conta a indústria criativa como elemento importante para medir a inovação dos países. Mas em outros aspectos, por exemplo, na política de inovação do Brasil, nós vemos aqui que, nesse gráfico 8, quando ele mede a inovação, a distribuição percentual dos dispêndios do governo federal em ciência e tecnologia, nós vemos que, por exemplo, o Ministério da Cultura, que é um ministério relacionado com a indústria criativa, que financia, por exemplo, direto ou indiretamente, novos conteúdos, como música, conteúdo audiovisual, financia as belas artes e por aí vai, ele não está nem listado, né? O que indica que esse setor do Ministério da Cultura não entra na consideração da ciência e tecnologia do ponto de vista da política nacional. E os elementos da inovação e a sua dificuldade em harmonização com a indústria criativa é, de um lado, que a inovação é vista como objeto de pesquisa e desenvolvimento, obviamente necessita de um financiamento importante, seja público, seja privado, por vias de universidades ou empresas que buscam uma inovação em determinado setor, e também busca uma certa vantagem mercadológica, além do benefício econômico para o país como um todo. E a indústria criativa, por outro lado, ela geralmente é composta de micro e pequenas empresas, portanto, a questão do financiamento já se torna um pouco mais difícil, né? Muitas startups. As inovações, muitas vezes, costumam ser internas, e a gente vai ver em seguida os diferentes tipos de inovação. Possui uma grande diversidade entre as distintas indústrias, então, quando a gente fala da indústria da moda, por exemplo, tem uma grande diferença da indústria do videogame, embora ambas estejam nessa indústria criativa, e há uma certa distância com polos industriais. Do ponto de vista de inovação, quando eu menciono que algumas inovações são inovações internas, isso porque no próprio manual da OCDE, sobre os 4 tipos de inovações, a gente diferencia entre inovação em produto, inovação em processo, inovação em marketing e inovação organizacional. Então, geralmente, a tendência das inovações encontradas ou geradas pela indústria criativa não é uma inovação de produto, embora possa ocorrer, por exemplo, na moda, um novo material para se usar. Mas são várias organizações em termos de processo e organizacional, que logo dificultam essa medição ou essa identificação de quão inovativa é a indústria criativa. Então, a pergunta sobre inovação e indústria criativa
se na verdade se ela existe, qual é essa relação, é de que a inovação geralmente é percebida em outras áreas, e tradicionalmente as áreas da ciência, tecnologia, engenharia e matemática, essas, logo, do ponto de vista de propriedade intelectual, geralmente relacionadas com propriedade industrial, e por isso a inovação na indústria criativa, tradicionalmente, ou até os dias de hoje, é menos tangível que em outras áreas, trazendo essa aparência de que não há inovação na indústria criativa, ou que não existe uma indústria tão dinâmica em termos de inovar, em termos de buscar novas formas de realizar processos, realizar produtos ou buscar alternativas. Que, na verdade, é diferente da realidade, porque, por outro lado, a indústria criativa sempre foi focada, e cada vez mais com a era digital, em trazer novos produtos e sanar o desejo dos consumidores, né? O desejo do consumidor por novos produtos, por novas formas de interagir com a arte, por novas formas de criar arte. E isso também, quando a gente fala dos dois recursos econômicos e recursos humanos, algum estudo também no Reino Unido indicou que esse investimento em pesquisa e desenvolvimento, do ponto de vista da quantidade de investigadores ou quantidade de capital humano na indústria criativa, também é um resultado da forma como a educação está estabelecida. E foi muito interessante a menção de alguns dos entrevistados de que muitos estudantes foram obrigados a escolher entre artes e ciências, o que explica um pouco a deficiência de inovação ou de capital humano em pesquisa e desenvolvimento nas indústrias criativas. Então, a indústria criativa, embora é de difícil mensuração, possui grandes inovações, e a gente vai mencionar algumas, e cada vez mais a combinação de novas tecnologias com a indústria criativa, na verdade, não apenas inovou, como verdadeiramente transformou a sociedade. Então, alguns exemplos que a gente pode trazer muito brevemente, por exemplo, no mundo da moda, mencionado algumas vezes a criação de novos materiais, baseados, por exemplo, em plantas para substituição do uso do couro animal nas peças. Em alguns lugares tiveram novas ferramentas de design para não apenas baratear o custo de produção, mas também facilitar, tornar mais preciso o corte de peças, principalmente quando a gente fala de materiais mais caros. No mundo da música, eu acho que houve uma explosão de inovação com a criação de um verdadeiro mercado novo, que é o mercado digital, que passou pelo download, agora estamos num streaming bastante avançados. Tudo isso envolvido com um avanço nas tecnologias de formatação e entrega de dados na internet. Uma das grandes inovações que possibilitou a internet, como a gente conhece hoje em dia, na verdade, foi em grande parte motivado pela necessidade de levar conteúdos da indústria criativa para o público, seja por meio de plataformas, seja por meio da mídia social hoje em dia, e também a possibilidade de criação com o barateamento das ferramentas de gravação, ferramentas de produção relacionadas à criação de música, né? Então, tudo isso estão no meio da indústria criativa e com muita inovação de diferentes formas, inovação organizacional, inovação de produto, inovação de processo. A indústria audiovisual também talvez seja a que mais esteja inovando hoje em dia, do ponto de vista da indústria criativa, novas formas de produção. Agora, várias produções complexas são feitas em diferentes áreas ao redor do mundo, tanto de edição como de pós-produção. As tecnologias de animação que abriram as portas para uma série de inovações, incluindo a realidade virtual ampliada, o mundo do streaming, assim como a música avançou de maneira considerável, e o mundo do videogame, que abriu as portas também para outras tecnologias, como, por exemplo, o metaverso. Finalmente, temos também as artes plásticas, que estão sofrendo também essa transformação e com muitíssima inovação
acompanhando a evolução das artes plásticas como conhecemos, com novas ferramentas para a criação, o surgimento de arte digital, então, um novo produto, na verdade, surgiu, e também o uso de NFTs relacionado com as artes plásticas e a venda de NFTs e criação de arte digital, que é comercializada por meio dessas NFTs. Então, a inovação também não para aí, continuando com novas inovações, vários avanços, isso porque agora temos um debate bastante interessante sobre o uso de inteligência artificial, não apenas na criação de produtos, mas também do ponto de vista de processo, né? E aqui a indústria audiovisual está em um debate bastante intenso sobre o uso da inteligência artificial nas produções audiovisuais. E, claro, o metaverso, que está em pleno desenvolvimento, que a gente ainda não sabe qual vai ser o resultado, mas que certamente, assim como acontece nas plataformas, nas redes sociais, a indústria criativa está presente, vai estar cada vez mais presente, porque vários usuários querem acessar e querem consumir produtos criativos também pelo meio do metaverso. Então, essa é uma visão um pouco da relação entre a inovação e a indústria criativa, uma relação que talvez não aconteça de maneira lógica para muitos dos que estão acompanhando esse evento, mas que é importante, que eu acho que as novas tecnologias vão apenas reforçar o papel inovador que essa indústria possui para os usuários, para os consumidores, mas também para os criadores. Obrigado, Jorge. Eu acho que foi uma ótima introdução ao tema, né? A questão da inovação na indústria criativa. Eu acho que ela hoje se faz muito presente, né? A gente vê tanto novos formatos, novas maneiras de se apresentar, como novas maneiras de fazer negócio. E aí eu queria te fazer uma pergunta relacionada com a questão do direito autoral. Você acha que essas novas tecnologias elas vão facilitar, agilizar os mercados, dar mais segurança para os produtores e criadores? Ou você acha que isso pode ser e pode não ser, pode também gerar novos desafios? Acho que a gente está vendo um pouco disso com o debate da inteligência artificial, e é claro os dois. Acho que nós temos dois lados da moeda, né? As novas tecnologias, por exemplo, foram um fator sumamente interessante para facilitar acesso ao consumo, né? Nós temos acesso, nunca tivemos tanto acesso a conteúdos, a música, a filme, a série, a televisão. Só pensar há 10 anos atrás, se eu queria um específico filme de algum diretor, talvez fosse impossível, e hoje em dia é quase impossível não ter acesso a determinados filmes. Então, de um lado, a gente tem essa explosão de disponibilidade, explosão de facilidade para que alguém se torne um criador, né? Então, hoje em dia, com muito pouco investimento, alguém pode criar uma música com um nível profissional bastante avançado, pode inclusive criar um filme, pode inclusive criar uma empresa de radiodifusão, se quiser. Então, a tecnologia facilitou. Agora, trouxe também perguntas que têm que ser respondidas. E uma das perguntas que tem que ser respondida é qual é o papel do criador nessa nova tecnologia. Então, aqui olhando um pouco o impacto do mercado, temos que ter em mente que o mercado se faz porque alguém cria, né? E aqui temos a grande pergunta se precisamos do ser humano para criar. E se essas criações que não são humanas merecem o mesmo tipo de proteção. Então, temos perguntas bastante complexas que são reflexo desses avanços. Tá? E você acha que a inteligência artificial, essas tecnologias criam novas oportunidades ou, na verdade, é uma ameaça ao mercado de trabalho com a introdução da inteligência artificial? Primeiro, eu acho que a tecnologia é inevitável, né? Não tem, em nenhum lugar vai ser possível dizer não vamos usar essa tecnologia, vamos parar no tempo e continuar fazendo as coisas do jeito que a gente fazia. Então, considerando que é inevitável o futuro, digamos assim, acho que são maneiras de ajustar como a gente fez com as tecnologias no passado. A radiodifusão, em algum momento, era uma grande novidade, a gravação, em algum momento, era uma grande novidade,
A televisão ao vivo, em algum momento, era uma grande novidade, o CD era uma grande novidade, e, hoje em dia, a inteligência artificial é uma grande novidade. Então, são ajustes que a gente vai precisar ter, com certeza. Eu, pessoalmente, gosto mesmo de ver assim, essas tecnologias como novas ferramentas à disposição dos criadores, que acho que é isso que a gente precisa. E eu acho que para a moçada jovem, os estudantes que estão acompanhando a gente aqui, é muito interessante conhecer essas tecnologias e se perguntar e ir investigando possibilidades de novas maneiras de empreender, novas formas de organizar a produção e o próprio meio de vida, né, por meio da arte, por meio da indústria criativa, a partir do uso dessas novas ferramentas. Rafael, o nosso tempo está se esgotando, né, para essa tua fala. Eu agradeço muito a tua participação desde Genebra. Eu sei que a coisa não anda fácil para ninguém nesses dias de hoje. Então, muito obrigado pelo seu tempo, pela tua disponibilidade junto conosco. Obrigado, Jorge. Obrigado pela oportunidade. Olá, vamos voltar aqui para continuar com essa discussão sobre o tema dos direitos de autor, agora focando especificamente nessa nova tecnologia que é disponível para quem mexe com arte de uma maneira geral e, em particular, para quem mexe com arte digital, que são os NFTs. A gente vai ter um painel muito interessante com dois brasileiros que foram pioneiros no tema dos NFTs no Brasil, né, que são o Fábio Schwarzwald e o Marlos Araújo. O Fábio Schwarzwald, ele é formado em Economia pela UERJ, ele tem MBA em Finanças pelo IBMEC e Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Ele trabalhou no mercado financeiro por 22 anos e foi diretor da Escola de Artes Visuais do Parque Lage entre 2017 e 2019. Em janeiro de 2020, ele assumiu a diretoria executiva do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, permanecendo até fevereiro de 2022. Ele foi fundador da Tropix, que foi a primeira plataforma de arte digital NFT no Brasil, e da WeBlock, empresa da Web3, que faz certificação digital no blockchain. Ele trabalha de 91 até 2022 nesse tema. Atualmente ele é CEO da Aponte, uma cult tech, cujo foco são projetos que conectam arte, educação e tecnologia. Ele é membro do Conselho Internacional do New Museum de Nova York, do Conselho Consultivo da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, do Conselho da Cidade do Rio de Janeiro e do Comitê Estratégico da Oi Futuro. É colunista de artes visuais na Veja Rio e vencedor dos prêmios LEAD 2021 na categoria Destaque Cultura e Destaque 2022 do Salão de Arte. O outro palestrante que vai estar conosco é o Marlos Araújo, Cláudio Ock, design de interatividade, que é artista multidisciplinar que busca combinar design, tecnologia e arte para criar projetos digitais inovadores. Mestre pelo programa de pós-graduação em mídias criativas da UFRJ, com uma pesquisa que se concentra em jogos, metaversos e mundos virtuais. Com uma formação em design pela Escola de Belas Artes da UFRJ e uma pós-graduação em projetos digitais pelo IED Rio, Marlos é um especialista em conceber projetos digitais diversos, como jogos, visualizações de dados, interfaces web, instalações interativas e ambientes imersivos. Estúdios de criação, entre eles 6D, Super Uber, Y-Dreams, Hardcore, Tátil Design. Hoje atua como designer de interatividade na Cláudio Ock. Como artista visual, ele já teve obras e instalações exibidas em espaços como Museu do Amanhã, Oi Futuro, Casa Feijã, Senac Lapa, Cipião, Laje, Parque Lage, entre outros. No final de 2020, começou a comercializar suas criações digitais como NFTs e, em 2021, fundou o Museu XYZ, um espaço virtual destinado à experimentação de arte e cultura digital brasileira no metaverso. Então, vamos lá, vamos começar. Gente, esse assunto de NFTs é um assunto que vem mobilizando muitas pessoas, né? Nem todo mundo sabe direito como é que isso funciona e nem que relação que isso possa ter com o futuro profissional dos nossos estudantes, dos profissionais que agora estão entrando no mercado. Acho que pouca gente tem hoje fluência nesse tema e sabe de que maneira que pode tirar partido dessas tecnologias, dessas novidades, para poder se colocar de uma maneira mais positiva no mercado. Vamos ouvir um pouquinho da experiência do Fábio e do Marlos sobre esse tema, que é uma experiência bastante rica. E vamos começar pelo Fábio. Fábio, conta para a gente a tua experiência como empreendedor nesse mundo digital das artes até chegar nos NFTs. Boa tarde a todos, um prazer estar aqui. Queria agradecer aos organizadores aí da UniArte pela oportunidade de estar falando hoje para tantos profissionais aí que têm vontade futuramente de trabalhar nesse setor de tecnologia. É um prazer estar com o Marlos aqui também, amigo, né, parceiro de trabalho.
Falando um pouquinho do meu histórico, né, eu acho que é importante trazer um pouco, né, dessa minha expertise de NFT, mas eu venho do mercado tradicional, né? O que é o mercado tradicional, né? Eu fui diretor-presidente do Parque Lage, 3 a principal escola de arte livre do Brasil, né? E depois fui diretor executivo do Museu de Arte Moderna do Rio. Né? E nesse momento em que eu estava no Museu de Arte Moderna do Rio, eu, na verdade, comecei a conhecer um pouco mais desse mundo de arte digital, de NFT. Eu recebi uma ligação, né, de um amigo, né, perguntando se eu sabia o que era NFT. Eu estou falando disso em início de 2021, né? E eu, como diretor executivo de um museu, nunca tinha ouvido falar de NFT direito, né? E eu fui atrás para querer entender um pouco mais sobre esse mercado. E fiquei realmente muito impressionado e maravilhado com as oportunidades que esse mercado da área de arte digital estavam trazendo para o mercado de arte físico também, né? Eu acho que, de certa forma, o que a gente percebeu naquele momento era uma revolução se iniciando, né? A gente estava num momento em que realmente um boom de cripto estava acontecendo, né? E nesse interim, né, surge uma oportunidade, né, de você comprar arte digital. E nesse momento, eu conversando com esse meu amigo, né, o Daniel Pérez, ele me convida para fazer parte, né, de um desenvolvimento de um projeto que se desemboca na Tropix, que eu quero apresentar para vocês aqui, que foi a primeira plataforma de arte digital do Brasil, feita somente por brasileiros. Né? Então, vou trazer aqui a apresentação para vocês da Tropix e falar um pouco sobre esse mercado de arte digital, que ainda é um mercado que está se iniciando, se a gente for pensar bem, né? Pelo menos no Brasil, realmente o que a gente vê é que esse mercado ele vem crescendo, né, a partir de 2020, 2021, quando a gente monta a plataforma. E essa empresa ela na verdade, fundada no final de 2021 com um grande objetivo, né? Trazer ao mercado a oportunidade de artistas digitais e artistas também que tinham obras de arte em diferentes plataformas que não a digital, poderem começar a entender um pouco mais desse mercado e desenvolver seus trabalhos de uma maneira digital também, já que a gente percebe que isso vem sendo uma tendência no mundo das pessoas colecionarem não só obras de artes físicas, mas obras de artes digitais também. Então, eu gostaria de trazer aqui a apresentação. Então, voltando aqui só para o primeiro slide, né, da Tropix, né, a ideia, né, quando a gente quando constrói essa empresa, né, é realmente conectar os artistas, os colecionadores e as galerias a esse novo mundo, né, que foi criado por esse protocolo, né, por esse NFT que todo mundo fala que é Non-Fungible Token, que é uma coisa complicadíssima, é um nome péssimo, né, porque traz mais dúvida, né, do que esclarecimento, mas o que é, na verdade, o NFT? É um contrato digital, né, único, que dá a oportunidade para você comprar uma obra de arte digital, né, de um artista e guardar isso na sua carteira. Porque antigamente você não tinha essa opção. Então, quando a gente cria essa plataforma, a gente entende que a gente tem hoje uma oportunidade única de estar criando um novo mercado para todos esses artistas digitais de poderem vender as suas obras de arte, com isso fazer realmente dinheiro com isso, já que isso era muito difícil, né? Como é que você vende uma obra digital? Como é que é o certificado, né? Porque no modelo de arte tradicional, a obra digital ela era vendida via um JVC lá atrás, né, que você botava no sistema, via um CD, né, então você tinha que ter um aparelho de CD ou depois um pendrive. E isso vinha acompanhado de um certificado de papel. Isso era facilmente, né, você poderia, na verdade, replicar, né? Você não tinha tanta segurança, né, disso. Então, não vendia-se tanto.
Com o NFT, com esse certificado, né, via blockchain, e a gente pode falar depois um pouco mais à frente sobre blockchain, você conseguiu ter a exclusividade de, comprando aquela obra, ela ser uma obra única, sua, e está na sua carteira, e você poder comercializar ela também. Então, a partir desse modelo de negócio, a gente viu como uma oportunidade interessante criar essa plataforma, e o nosso grande objetivo foi estar realizando uma parceria com as grandes galerias, né, que tinham vários artistas na sua carteira, para a gente poder começar a fazer esse tipo de negociação, né? Então, artistas e galeristas e museus são beneficiados, né, com essa nova tecnologia, e eles estão visceralmente integrados a esse novo universo, né? A gente acha que esse mundo digital ele veio para melhorar o mundo de arte físico, né, e não para competir. E a ideia é a gente mostrar para as pessoas como elas poderiam fazer parte disso, porque você sempre teve uma grande resistência no mercado de arte sobre a questão da tecnologia, né? Então, isso sempre foi um grande problema, e a ideia dessa nossa plataforma era quebrar um pouco essa barreira que existia. Qual é a grande vantagem, né, do artista entrar numa plataforma de arte digital? O custo era zero para ele, né? Ele tinha um custo que a gente chama de mintagem, que é o custo de criar a obra e botar ela na plataforma. O alcance é internacional, porque quando você vende uma obra de arte numa galeria, você tem aquele alcance regional, daquelas pessoas que visitam a galeria, ou, claro, ela pode acessar o site da galeria. Mas é diferente de você ter uma plataforma aberta que qualquer pessoa do mundo pode acessar. E a questão de rastreabilidade e segurança, ela no blockchain, ela fica muito fácil de você acompanhar e ter essa segurança de todas as vendas e as compras de cada trabalho de arte. Então, isso é realmente uma mudança muito interessante nesse mercado. Aqui a gente falando um pouco dos resultados e números da empresa, mas a gente teve mais de 300 obras mintadas, mais de 70 artistas expondo, 20 galerias parceiras. Então, o mercado realmente ele cresceu muito rápido, né, no Brasil. E o mercado de NFT também cresceu muito rápido no mundo, né? Então, aqui a gente traz alguns números que impressionam, né? O mercado de NFT em 2021, as vendas, né, relacionadas a esse mercado de arte cresceram 100 vezes, né, no ano, atingindo 2,6 bilhões de dólares, né? E as grandes casas de leilão já estavam acompanhando esse mercado e transacionando essas obras de arte, mostrando que isso tem valor de mercado. Porque a grande dúvida de todos os colecionadores é: se eu comprar obra de arte digital, ela vale ou não vale? Isso tem poder de revenda ou não? E por esses números, a gente consegue perceber que realmente esse mercado ele veio para ficar, né? É claro que a gente hoje está num momento de baixa de cripto, né? O Bitcoin saiu de 60 mil dólares para hoje está em torno de 25, né? 24, eu não vi os últimos números, e isso fez com que o mercado desse uma recuada, porque os grandes compradores desse mercado foram sempre os criptoentusiastas. E quem são esses criptoentusiastas? São os jovens que ganharam fortunas de dinheiro nos últimos 4, 5 anos com Bitcoin, com Ethereum ou com outras moedas digitais. Então, é muito interessante a gente ver também que esse mercado, né, e como os NFTs transformaram o mercado da arte, né, trazendo segurança nas negociações. Praticidade logística é uma coisa meio óbvia, já que você negocia obra de arte digital, você não tem que ter transporte, você não tem que ter seguro, né, manutenção. Rastreabilidade, que é uma coisa muito interessante, que você consegue acompanhar a vida daquele trabalho para sempre nas compras e vendas, nas suas negociações, né? E uma coisa que é muito interessante, que não era praticado no mercado de arte tradicional, que era o direito de sequência nesse mercado. O que era o direito de sequência? Se um artista vende uma obra para um colecionador por R$10 e daqui a 2 anos aquele colecionador vende essa obra por R$100, existe na legislação brasileira o direito de sequência que 5% do lucro
da venda daquela obra deve vir para o artista. E isso nunca era e nunca foi cobrado. Nesse caso, como a gente está falando de um contrato inteligente, que se chama Smart Contract, que faz essa garantia, né, de que o artista, quando vende o trabalho, ele recebe, né, esses recursos na sua carteira, você consegue botar esses 5%, esse direito de sequência dentro do contrato para sempre. Então, o artista ele passa a ser remunerado em cada transação que esse mercado acontece. E, fora isso, tem uma exposição internacional desse artista, já que a obra de arte, quando é digital, ela vai ter acesso no mundo inteiro. E aqui, para destacar para vocês, grandes artistas, a Mônica Rizzoli, primeira artista brasileira, né, a lançar um NFT, né, de muito sucesso, com quase 5 milhões de dólares de dinheiro que ela fez nesse NFT. Eu conheço a Mônica Rizzoli há 20 anos, comprei um desenho dela de papel por R$1.000, né? E você vê que ela foi para o mercado digital e explodiu. Você tem o Reficanadol, que até hoje está há 6 meses no MoMA, né? No Atrium do MoMA, com uma obra, um artista hoje muito premiado, visto no mundo inteiro. O trabalho dele vale mais de 2, 3, 4, 5 milhões de dólares. E o Damien Hirst, que é um artista muito tradicional, muito importante no mercado de arte, já foi considerado o artista mais influente do mercado de arte no mundo, fazendo um trabalho de NFT, em que ele produziu um trabalho digital e físico, e ele vendeu esse trabalho, né? E ao final de um ano, o colecionador tinha que escolher, ou ele ficava com o trabalho digital, ou ele recebia em casa o trabalho físico, um dos dois ele iria destruir. Então a gente mostra que esse é um mercado muito interessante, muito novo, com muitas oportunidades, e que está se consolidando agora no mundo inteiro. Eu fico por aqui, né? Agradeço a oportunidade, porque eu sei que o meu tempo é curto, mas a gente vai ter depois, daqui a pouco, a oportunidade de discutir um pouco mais sobre isso. Muito obrigado, Fábio. Eu queria agora passar sem mais delongas para o Marlos contar um pouquinho para a gente da experiência dele com o Museu XYZ e o que mais ele quiser nos contar sobre esse assunto. Olá, pessoal. Também estou muito feliz aqui com o convite, agradecer os organizadores, né, do UniArte. Eu vou contar um pouco da minha entrada assim, no universo dos NFTs, da onde surgiu o metaverso, o que a gente está fazendo nesse novo ambiente, nessa nova possibilidade de mercado, né? Então, eu também trouxe uns slides. Pronto. Então, pessoal, esse daqui já é uma imagem do Museu XYZ, mas eu vou voltar um pouco atrás para contar assim a minha trajetória, né? Eu sou designer, formado pela UFRJ, acabei me tornando programador porque eu comecei no web design e hoje eu estou aí como diretor, fundador do museu, que é esse Museu no Metaverso. Eu acabei de fazer um mestrado que foi feito ao longo da pandemia, né? E eu queria fazer um trabalho sobre arte generativa e acabei indo para uma plataforma de metaverso, que é o Roblox. Criei esse game em que as crianças podem ir manipulando o ambiente, né, e tudo mais. Mas isso teve um cruzamento muito forte já com o que eu já estava vivendo no universo da blockchain, né, dos NFTs com metaverso. E já estava vendo como que isso é uma grande tendência, porque as crianças elas já estão nesses ambientes virtuais comprando skin, comprando roupinha, comprando itens, habilidades, né? Danças para os seus personagens. E foi muito interessante fazer esse projeto para entender um pouco de como já tem uma geração pronta para isso, e agora é o trabalho, né, com esses óculos que estão saindo da Apple, novidade da Meta, como as pessoas mais velhas também vão entrar nesse ambiente virtual, né? Como eu falei, eu comecei meu trabalho assim na área de interatividade para a internet. Depois eu fiz uma migração para os espaços físicos, trabalhando com exposições, com centros de cultura, né? Videomapping,
Isso aqui são imagens de trabalhos que eu fiz na Super Uber, que é um estúdio que usa tecnologia e arte para espaços físicos. Então eu sempre fui um art worker, né? Eu sempre trabalhei a serviço da arte, na técnica, porque o meu trabalho acontece onde acontece o digital, né? E depois a gente pode até falar isso com o Fábio, mas é muito difícil você comercializar uma obra digital, né? Não tinha meio para isso, né? Então também tinha um trabalho ligado a corpo, movimento. Eu fazia parte de um coletivo de dança que a gente fazia vários experimentos visuais, né, a partir do corpo. E porventura essa foi a minha entrada nos NFTs, porque a princípio eu fazia pequenos estudos e jogava nas minhas redes sociais, no Instagram, para divulgar meu trabalho que eu estava estudando, né? E não considerava aquilo uma obra de arte. E até porque o meu trabalho estava sempre ligado ao live performance, né? Ao vivo, ao live cinema ou a uma instalação física, né? E aí, quando eu criei um vídeo e lancei um NFT, e aí isso faz parte de uma apresentação que eu tenho, que é o mundo underground dos NFTs que aconteceu aqui no Brasil, né? A Hype Underground. O primeiro NFT que eu vendi foi um desses estudos. E o comprador era um artista americano, um artista digital que trabalha com 3D, modelagem 3D. E ele já deu a pista para mim, que foi o primeiro estalo, que ele falou que esse NFT que ele tinha comprado ia para uma discoteca na realidade virtual. E aí eu fiquei assim, caramba, então é por isso que eles estão comprando NFTs, né? Eu ainda não entendia direito, eu não entendia por que criar escassez no meio digital, mas quando ele falou que agora a obra é dele e ele pode colocar em qualquer lugar, eu entendi na mesma hora e já fiz aquela conexão com o metaverso que eu já estava estudando no mestrado. E aí, para minha surpresa, o segundo NFT que eu vendi foi um trabalho comissionado, que foi o Byron Mendes, que hoje tem a agência Metamundi, né, a Metaverse Agency. Ele viu que eu tinha vendido o primeiro NFT e ele me encomendou. Eu quero um igual, com um passinho, com uma dança no estilo do Rio de Janeiro. E aí eu fiquei muito impressionado, que eu tinha acabado de fazer uma venda de uma coisa que eu já tinha no Instagram. Logo depois vi uma encomenda e eu falei assim, pô, eu posso começar a vender minhas obras por intermédio disso, né, dessa tecnologia nova. E aí fiz vários lançamentos de NFT, essa série ficou muito conhecida, essa de fungos orgânicos, que eu lancei na blockchain da Tesos, que é uma blockchain que trouxe muitos brasileiros por ser transações baratas, né? E aí apresentei no NFT Rio. Mas o mais importante, eu acho, que foi essa relação com a comunidade brasileira, de eu ter colecionado NFTs também, que isso marca um pouco a história da criptoarte e a história do Museu XYZ. A gente criou um glossário, né? Os primeiros artistas que entraram na blockchain, é um documento que tinha ali todos os termos difíceis, né, dessa tecnologia, NFT, o que é um mint, o que é o gás que você gasta para transacionar nessa nova rede, né, nessa infraestrutura. E aí a gente viu aquele início, né, quando saiu aquela imagem do Beeple vendida por 69 milhões, teve matéria no Fantástico, matéria na Globo, e aí alguns artistas, né, dessa comunidade entraram em destaque, a minha galeria dos primeiros NFTs, teve esse lançamento da Mônica que o Fábio comentou, né, que foi um sucesso total, assim, né, uma projeção enorme. E todo mundo que fez parte dessa comunidade, né, teve um destaque, né, por esse pioneirismo. E aí, pensando nisso, a gente tinha uma comunidade muito forte, né? E a minha entrada no metaverso foi que quando eu comprei o terreno, porque eu tinha ficado com aquela pulga atrás da orelha, né? Pô, as pessoas estão comprando NFT para botar em terrenos virtuais, em galerias virtuais. Eu comprei um terreno no CryptoVoxels, que é esse Minecraft de NFTs, em que cada NFT desse metaverso é um terreno. E aí você, por ter um NFT de um terreno,
aquilo te abre um menu de construção em que você pode criar o seu espaço ao lado de outro dono de outro NFT, né? Então, realmente, é uma vizinhança virtual, né? E aí, quando eu comprei esse terreno, foi muito interessante que a gente estava lá no chat da comunidade CryptoArt BR, mais de 50 pessoas, e eu falei assim, pessoal, vai lá ver o meu terreno que eu acabei de comprar. E aí, o Otis, que já estava inteirado desse universo, ele deu um workshop para gente, né? Que ele entrou e deu dicas, eu liberei para todo mundo construir. E aí eu conectei duas coisas, né? Porque eu já trabalhava com site, já trabalhava com exposições, e quando eu vi esse painel de construção do metaverso, eu realmente vi o que eu tinha comprado, né? Que aquele NFT desbloqueava um recurso que eu nunca tinha visto antes, porque a gente colabora no Google Docs, colabora nas meetings, né? Mas você entrar no ambiente 3D, construir junto, tridimensionalmente, para mim, foi uma coisa que eu não me importei com o gráfico de Minecraft, porque ali eu vi essa revolução que eu nunca tinha visto antes, de você entrar num ambiente que parece um jogo, mas ele te permite, né, construir. E aí, como o feedback da comunidade brasileira foi tão positivo de pô, o Brasil entrou no metaverso, ficamos a bandeira, eu também fiquei com essa coisa de que aquilo dali deveria ser uma galeria para além da galeria do Marlos, né, de eu me colocar ali com os meus NFTs para promover eles, ou para vender os NFTs que eu tinha comprado de outros artistas. E aí surgiu o Museu XYZ, até no âmbito de pesquisa, assim, do mestrado. A nossa primeira exposição foi para o Festival de Conhecimento da UFRJ, e aí teve até um destaque na revista Galileu, que estava entrevistando o Alexandre Rangel, de Brasília, mas teve uma nota sobre o museu também. E a gente fez essa exposição já sobre iniciativas já em direção ao metaverso, né? O show do Criolo, em realidade aumentada, o Monobloco, que fez um bloco de carnaval dentro do jogo do GTA. Então a gente fez até uma metalinguagem, né? O Mano Minecraft, que promoveu junto com Lázaro Ramos essa construção do museu dentro de um game. E ali a gente já estava apontando direções de assim, pô, o Brasil já está, de certa maneira, no metaverso, né? Vamos divulgar isso. E não só isso, a gente começou a fazer várias exposições e chegamos nesse formato atual, que é o Distrito XYZ. A gente agora está num terreno em que a gente não só tem um museu, mas a gente abre também para outras galerias, né? Outros residentes, até para estimular um pouco essa coisa da vizinhança, de ter outras vozes, né, de pensar o conceito de curadoria compartilhada, descentralizada, né? Então, isso é uma coisa que a gente está promovendo em termos de estudo. E, assim, em termos de mercado, a gente já está vendo uma grande interesse, né? A gente fez um projeto com o SESC, que foi uma ocupação com 4 oficinas, com roda de conversa, e o feedback da oficina foi muito legal, e foi uma oficina híbrida. Tinha gente que ia ao SESC, Tijuca, tinha gente que participava online. Então, como essa questão do híbrido, né, mesmo após a pandemia, é importante para a gente começar a pensar, e isso tem muito a ver com o metaverso. Uma das oficinas foram dadas pelo Clélio de Paula e o Caio Chacal, que foi muito legal. O Clélio fez esse trabalho do escaneamento do Gilberto Gil, né? A imortalização digital dele, que se transformou no NFT também. E aí a gente fez essa oficina também das pessoas já começarem a se acostumar, né? Como é o meu avatar, né? No metaverso, a gente fez essa série de escaneamento. Coisas que até o Mark Zuckerberg apresentou recentemente, né? A tecnologia super ultra refinada de você ser o seu próprio avatar no metaverso. E o metaverso está muito ligado com essa questão de eventos, né? Produção de eventos. E a gente teve uma experiência agora. Na verdade, eu vou falar, para finalizar aqui, 2 experiências, né? Essa exposição sobre a Amazônia,
E eu acho que assim, essas tecnologias estão vindo, né, para promover esses encontros, né, dentro do evento. Então, imagina que não só você cria um evento, mas você cria esse espaço de trabalho, né? Isso no meio da exposição, o Fábio Rama entrou lá uma hora e estava mostrando para a gente um novo recurso. Ele fez um desenho e explodiu aquele desenho e estava fazendo uma performance ali ao vivo para a gente nem sabia, né? Então, eu vejo até que a gente está começando a replicar essas exposições, mas as possibilidades são múltiplas para diversos tipos de atividades, né? Como ferramenta de criação mesmo. Mas esse evento especial, o que foi interessante é que a gente criou um tapume para o dia de abertura e a gente viu que tinha gente do Brasil todo e do mundo todo, Equador, Portugal, Estados Unidos. Isso é uma coisa que eu estava até conversando com o Fábio, convencendo ele para o projeto Arte nas Estações que ele estava que ele está dirigindo, produzindo, né? Como essa capilaridade é muito interessante, porque você quando faz um evento no metaverso, você está abrindo uma coisa para o mundo todo, né? E aí eu dei até uma entrevista sobre isso, né? Que todas as exposições, todos os museus deveriam estar no metaverso para promover o acesso à informação, ou o acesso à cultura, o acesso à arte, né? Por que não? Você, quando cria uma exposição, você cria também uma versão digital e amplia isso para um público maior. E aí finalizar com esse último trabalho que eu fiz com o Fábio, né? Que foi a exposição Sofrência, desse projeto Arte nas Estações, em que a gente criou uma réplica digital dessa exposição. Então, agora vocês podem entrar lá no site do Arte nas Estações e visitar essa exposição. Eu acho que ela está até desmontada agora, né? Ela já teve em cartaz há meses atrás, mas ela continua viva, né, no metaverso. Então, mais uma possibilidade, né? Você criar eventos, exposições perenes que ficam eternizadas, digitalizadas, e aquela informação, aquele conteúdo riquíssimo vai estar para sempre disponível, né? Para você visitar, revisitar, fazer visitas escolares, promover isso para um público ainda maior, né? Independente da exposição física. E só para finalizar, né? Quem tiver interessado nessa coisa do metaverso em termos de terrenos e tal, o ITS, o Instituto de Tecnologia e Sociedade aqui do Rio de Janeiro, eles fizeram esse grupo, né, o Diverso Lab, e eu escrevi um relatório sobre metaversos e sítios 3.0. Essa minha hipótese aí de que o metaverso ele é o novo site, né? A gente sempre falou sítio na internet e os terrenos eles são realmente sítios na internet. Que você pode comprar um terreno e promover a sua marca, promover o seu negócio, promover sua universidade, né? Eu sei que a Unirio acabou de fazer um metaverso também. E aí eu discuto um pouco qual é a lógica dessa especulação imobiliária, né? Porque você pode comprar um terreno, mas um NFT não é igual ao outro, porque se você compra isso ao lado do rapper Snoop Dogg, aquilo ganha um valor enorme, porque você vai ser vizinho de um cara que vai ser muito visitado, né? Então, se você compra um pontinho ali, um NFT ao lado da Disneylândia da Atari, aquilo tem um valor enorme, porque todo mundo que entrar ali na Atari vai acabar esbarrando ali na sua pequena galeria, ou no seu pequeno espaço, né? Então, esse é um material aí para quem tiver interesse de ler também, fica o convite. E, no mais, obrigado pelo convite, por estar aqui na UniArte. E assim eu termino minha exposição aqui dos slides. Vamos aproveitar os pouquinhos minutos que a gente tem, né, para talvez você, junto comigo, me ajudar a conversar com as pessoas sobre que possibilidades que isso abre de novas ideias, novas oportunidades. Assim, você contou como é que você chegou a pensar no Museu XYZ, né? Eu imagino, por exemplo, que da mesma maneira que aquele senhor licenciou ou adquiriu o NFT para montar uma discoteca, que talvez ele fosse um negócio possível, por exemplo, alugar o NFT. Ou seja, eu quero fazer uma festa com ambiente
decorado com a arte de Van Gogh e alguém me licencia o uso para uma festa, para uma noite, numa boate ou em qualquer lugar ou numa casa. E deve estar surgindo negócio dessa natureza, não está, não? Eu acho que, assim, mais do que isso, o metaverso e a Web3, eu acho que o grande lance que as pessoas entendem é que ele é um mercado para os criadores de conteúdo digital. Porque você quando compra um terreno, ele não é só um lugar para você ir. Ele é um lugar que você promove os seus modelos 3D, as suas artes digitais, né? Então, todos esses espaços do metaverso, eles abrem a possibilidade de você ser um criador digital para aquela plataforma, né? Assim como é no Roblox, que as Você crianças pode ser um mesmo criador digital, comercializam. você pode ser o dono da plataforma, não é isso? Você pode também prestar serviços, eu imagino, ou seja, Exatamente. por exemplo, uma cadeia de lojas quer fazer uma certa identidade visual e você pode explorar junto com ela o que existe de NFTs por aí e montar toda a decoração, todo o dressing daquele negócio baseado em produtos que você adquiriu ou licenciou especialmente para isso. E não é Exatamente. reprodutível, mas não é proibido reproduzir com autorização, né? Uma coisa, assim, Então, até pegando... é um reprodutível controlado, né? O dono controla, o artista controla, né? E rastreia. Exatamente. Pegando esse gancho até que você falou, eu acho interessante porque eu tenho uma empresa. Quando eu estava, vou voltar 2 passos, quando eu estava no museu, né, no MAN, e eu entendi essa questão do NFT, e na minha apresentação, né, eu não fui até lá, um pouco por causa do tempo, mas tem, na verdade, uma empresa chamada La Collection, né, que é uma empresa de NFT, né, francesa, em que ele fez o quê? Ele pegou algumas obras clássicas, né, de um museu, né, que é um museu muito importante, que é o British Museum, e ele pegou algumas obras do British Museum que ele poderia fazer um NFT, vender sem problema, né, de direito autoral, obras de mais de 70 anos. Né? E ele fez uma coleção, né, de alguns trabalhos icônicos, né, de alguns artistas, e ele vendeu 400 obras digitais desses artistas com certificado também. Ele levantou 5,4 milhões de euros, vendendo obras digitais, imagens digitais das obras que tinham dentro da coleção do museu. Então, o que você está falando faz todo sentido no momento em que você consegue ver que existem novas oportunidades de monetização para os museus e das coleções dos museus, porque hoje manter uma coleção é um grande passivo. Né? O museu gasta muito dinheiro de seguro, de storage, de manutenção para uma coleção, e ele nunca pode vender a obra, né? Ou não deve vender a obra, mas você pode vender a obra digital, né, de alguns artistas, ou, como você colocou muito bem, você pode alugar. Então, imagina o MASP alugando um Modigliani, uma imagem digital do Modigliani, né, ou da Tarsila que ele tem na coleção, no Volpe, e uma pessoa aluga aquela obra por um dia, por 2 dias, por 3 dias, para botar na sua casa, naquelas super televisões digitais. Ou como foi aquela experiência imersiva, daquela exposição imersiva do Van Gogh, né? Aí é diferente. Não, é diferente, mas você pode usar obras de arte digitalizadas do Van Gogh e criar uma ambiência em audiovisual inspirado no Van Gogh, como foi aquilo, e combinar isso tudo, não? Que acontece? Eu acho que é um bom ponto que você traz. Essa questão das exposições imersivas deu um boom, né, no mundo inteiro, no Brasil, já que digitalizar é muito fácil, você não tem custo de transporte, você não tem custo de seguro, e você trazer as obras do Van Gogh para o Brasil para você ver uma exposição é quase impossível por todos os custos que a gente tem de aduana e câmbio. E você, quando você faz uma exposição dessa imersiva, você cria um novo ambiente para as pessoas quase que entrarem dentro do trabalho. Né? Você entra dentro da tela, você tem som, né? Você tem aquela imagem grande, o que é incrível. Mas o que a gente está falando é uma outra coisa, é você pegar essa obra do Van Gogh, que, por exemplo, tem no Museu do Van Gogh em Amsterdã, e
alugar essa obra para um grande colecionador mostrar na sua casa durante uma semana, um mês, e ele vai pagar por isso, e quando acabar esse contrato, a obra paga, porque dentro de um contrato inteligente do NFT, você pode botar, a obra vai durar 10 dias, acabou. Acabou os 10 dias, a obra apaga. Você não tem nem a preocupação de negociar, devolve a obra, não devolve. Né? É uma versão mais inteligente do antigo pôster que o museu fazia dos seus quadros. Exatamente, exatamente. E a outra coisa é você vender, sim, a obra digital como uma obra certificada. A pessoa sabe que a obra original, a pintura, está no museu, mas ela tem a obra digital. E o que é mais legal é que tem valor. Ela pode vender essa obra digital para outra pessoa. Né? Então, foi isso que o British Museum fez. Então, ele tinha, só para vocês terem uma ideia, ele tinha edições digitais de 2 obras só, que custavam 70 mil euros, edições digitais de 24, que custava 20 mil euros, e edições digitais de 50, que custava 3 mil euros. Claro que de imagens diferentes, mas o mercado, ele até pela sua característica de um mercado tradicional, quando você compra uma foto, que você pode, claro, replicar, então a foto edição de 2 tem um preço mais caro que uma foto que é edição de 10, que tem um preço diferente de uma foto edição de 50. Só que é uma foto, certo? Você pega, compra e bota na sua parede. Nesse caso, o mercado digital bebeu dessa água e fez igual. Então, o digital também tem a sequência. E a valorização é por pouco número de obras digitais podendo ser vendidas daquela imagem. E eu acho que na combinação aí dessa coisa de que você tem 1000 maneiras de você contratar, né? O contrato inteligente comporta desaparecer, reaparecer uma vez por ano, qualquer coisa que você queira, né? Então, eu acredito que se possa bolar muitas prestações de serviços diferentes, né? Serviços de você empregar qualquer... Porque, na verdade, também não é só artes plásticas, né? Eu posso fazer NFT de música, eu posso fazer NFT de audiovisual, eu posso fazer NFT de qualquer coisa digitalizável, correto? De um certificado de formação de um curso. Isso, eu posso fazer um curso digital, pode ser um NFT. Também. Ou uma aula, né? Ou um deck de slides. Exatamente. E só que tem um diferencial essa tecnologia, porque eu vou até comparar com os jovens que estão ganhando muito dinheiro hoje com o TikTok, que é a nova plataforma, né, de mídias sociais e tudo mais. A diferença da Web3 também é que a gente está numa tecnologia que te permite transitar, estar em múltiplas plataformas sem você ficar preso, né? Porque o Instagram, a Meta pode inventar daqui a pouco uma forma de você vender itens lá do Instagram, né? Eles já estão tentando fazer isso há muito tempo, moeda digital e tal. Mas você vai fazer isso lá, não vai aparecer no TikTok, não vai aparecer em outra rede social, né? Não vai aparecer nas coisas do Google. A gente, quando vai para esse ambiente da blockchain, permite esse intercâmbio e interoperabilidade muito maior, né? Porque os exemplos que o Fábio deu, eu posso comprar um desses NFTs aí do British Museum e mostrar na plataforma que eu quiser, porque você está publicando isso numa rede pública, né? E então a gente não tem essas amarras também com grandes corporações. Eu acho que isso também é um grande diferencial desse mercado. Você passar realmente a ser dono das suas criações e ser dono das criações de outros que você compra, né? E aquilo é seu, aquilo não depende... Agora é o seu com todas as restrições que o contrato impuser, né? Por exemplo, quando eu compro um quadro de um artista famoso, isso não me autoriza necessariamente a colocar aquele quadro num filme que eu estou produzindo. Então, com certeza não. Cada regra, né? Cada tipo de contrato estabelece um tipo de propriedade diferente. E o que eu acho que tem de muito bacana nessa coisa do NFT é a simplicidade de fazer com que o contrato seja observado, né? Ou seja, você tem facilidade de rastrear tudo que é feito com a obra, né? E aí acho que até deve haver um serviço mesmo de rastreamento, né? Alguém verificando se as pessoas estão dando o uso correto para aquilo e o que faz em caso de observar algum tipo de mau uso, né? Eu posso trazer um exemplo interessante do mercado de arte, né? Que eu acho que vai acontecer essa transição em algum momento e ainda não aconteceu, é que
Você comprar hoje uma obra de arte física, quando você compra obra de arte física, uma pintura, uma escultura, um quadro, você recebe um certificado de papel, né? Então, nesse sentido, você tem uma grande facilidade, muitas vezes, de você falsificar aquilo, porque o papel aceita tudo, né? Então, você pode, né, falsificar aquele certificado da galeria, certificar a assinatura do galerista, né? E criar uma obra que o pessoal, né, faz cópia de tudo, né? Então você tem um problema no mercado de arte hoje de mais ou menos 20 a 30% das obras de arte negociadas modernas são falsificadas. Se você tem o certificado digital no blockchain dessas obras, em que você pode botar um RFID atrás da obra com um código, e aquele RFID, quando você passar o seu celular, vai estar aquele número no teu contrato inteligente, no teu NFT. Se tiver qualquer violação daquele lacre, você sabe que teve um problema, né? Então, você trazer uma segurança internacional para o mercado de arte é uma coisa muito importante, né? E a tecnologia de blockchain com NFT nos dá hoje essa capacidade de rastrear 100% das negociações e até aonde a obra está, porque dentro de alguns RFIDs você tem geolocalização também. Além da questão dos royalties também, né, Fábio? Que é uma coisa assim que Exatamente, não eu tinha falei no início. precedentes, royalties automatizados por esses contratos. Acho que tem 1000 modelos de negócio que podem ser pensados, e como é uma coisa muito nova, acho que é uma oportunidade muito grande para quem se dedicar a estudar um pouco, ver quais são as alternativas, o que o mercado está pedindo, né? O que as pessoas gostariam de consumir. E, enfim, acho que para o pessoal que é mais novo, que não conhece ainda isso, ou tem pouca experiência, eu sugiro muito fortemente que acompanhe a programação do Museu XYZ, que acompanhe o que o Fábio tem feito, para ver mais de perto e, quem sabe, se aproximar desse universo. Eu queria agradecer muito a vocês dois pela aula, aí, pela exposição, pela disponibilidade de estar conosco e ajudar a gente a entender esse mundo um pouco melhor. Muito obrigado, Marlos, muito obrigado, Fábio. Uma boa tarde para vocês. Boa tarde. Boa tarde, obrigado.